Muito bem, aqui temos a parte 2 do Equipe F, dando continuidade ao assunto do momento. Flamengo faz proposta de quase 200 milhões de reais para tirar Caio Jorge do Cruzeiro. E o Flamengo aceita pôr o Everton Cebolinha na negociação, galera. Então, seja bem-vindo a esse corte, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Não é vídeo repetido, tá? É a continuação do programa Equipe F. Link na descrição, canal ESPN Brasil, inscreva-se lá, vamos lá. O Cruzeiro ficaria sem os seus dois centroavantes. Mas aí tem primeiro, um ponto de vista. Esse interesse do Flamengo também serve para enfraquecer um concorrente direto. Claro. Então, o caso do mercado predatório. Ele vai se reforçar e vai enfraquecer um concorrente direto, se ele conseguir contratar. E outro, o poder financeiro do Flamengo hoje não tem igual no futebol brasileiro. Se ele convencer o jogador, é difícil segurar. É difícil o Pedrinho falar, vou pagar tanto. O Pedrinho tem muito dinheiro, mas não tem a capacidade. O Cruzeiro não permite a ele hoje, a não ser que ele abra a mão da fortuna dele, pessoal, para botar num negócio que não vai dar o retorno. Eu acho que ele não trabalha dessa forma. Ele trabalha com o que é a realidade do clube. Investiu para que aqui na frente tenha também um equilíbrio econômico no investimento que ele fez no Cruzeiro. Então, essa é a questão. Se o Flamengo consegue convencer o jogador, em algum momento o Cruzeiro acaba tendo que ceder. E dentro Mas, Eugênio... Só para botar uma pimenta, Ozinho, dentro dessa perspectiva, vocês falaram que valeria mais a pena buscar o Matheus Pereira. Se o Flamengo achar que interessa, leva junto. Ataca junto. Não, a minha pergunta, Eugênio, primeiro assim, ele pode até convencer o atleta, e de repente o atleta pode até se sentir assim, poxa, que oportunidade, de repente no Flamengo, que já está montado e os títulos estão mais próximos, e de repente a visibilidade, para mim, para uma seleção disputar uma Copa do Mundo, pode ser melhor, a visão de cada um. Eu estou falando o que o atleta pode pensar e o Flamengo pode usar para convencer. Mas existe uma multa rescisória, né? Essa multa não é esse valor, 30 milhões. Então ele pode até falar com o atleta, mas se o Pedrinho falar assim, tudo bem, então paga aqui a multa rescisória. Eu não sei quanto que é a multa não, tá? Mas assim, não é 30 milhões de euros. Senão, não teria nem conversa, é só o Flamengo chegar lá e depositar a multa rescisória e levar, se o atleta está convencido e quer ir. Então, assim, ele pode conversar, seduzir, falar, mas se não tem a multa, se não chegou no valor da multa, o Cruzeiro não é obrigado a vender. E o atleta ainda tem contrato? Está em vigor o contrato? Obrigado não é, Zinho. Não, mas é vantagem do Caio Jorge. Nada disso, nem o Cruzeiro é obrigado a vender, nem se sabe, por enquanto, se o Flamengo teria convencido o Caio Jorge ou não. Mas é vantagem para o Caio Jorge? O que é melhor para o Caio Jorge? Em tese, mas isso é muito superficial nesse momento, porque a gente não sabe quais serão os elencos. No Flamengo ele tem mais chance de ser campeão e tem uma concorrência maior para jogar. No Cruzeiro, nesse momento, ele é titular absoluto, num time que tem condições de ganhar os campeonatos na próxima temporada, porque eu concordo com o Zinho, terá investimentos e já tem uma equipe muito forte, contratou um técnico que conhece futebol brasileiro, um técnico que fez muito sucesso, com exceção a passagem do Flamengo nas últimas temporadas. Tem gente que não gosta do trabalho dele na seleção brasileira. Eu até acho que em 18 ele cometeu o erro quando ele coloca o Marcelo no lugar do Felipe Luiz na lateral do jogo contra a Bélgica, e era uma coisa meio previsível da escalação antes, mas eu acho que na última Copa do Mundo foi muito mais uma questão de falta de sorte mesmo. O Brasil tomou um gol nos 3 jogos contra europeus, uma bola desviada no contra-ataque, no movimento errado do Fred. Aí não dá para colocar na conta do técnico. Né? A Argentina foi para os pênaltis contra a França, ganhou, foi para os pênaltis contra a Holanda, ganhou, o Brasil foi para os pênaltis uma vez, perdeu. E o futebol é assim, perto da Argentina, o Brasil podia ter sido campeão do mundo. Então o trabalho do Tite foi bom. Aí é do jogo. Só uma coisa, Birner, a multa é 100 milhões. Então, aí não vai pagar o Flamengo e não vai pagar ninguém da Europa. Ninguém vai pagar. E o contrato dele vai até 2029. Então, portanto, assim, vão ter que convencer o Pedrinho. Eu acho que você tem que convencer o Pedrinho. Mas faz parte da negociação. Eu acho que tem que convencer o jogador, o que não é fácil, porque nessa hora os treinadores entram nas discussões. O Felipe deve ter participado disso. Fala, Caio,
Se você jogar comigo, você vai jogar assim. Felipe, hoje essa é uma questão. Isso. Não está garantido como técnico do É Flamengo. isso que eu espero de Então, você. O Caio Jorge já sabe quem seria o comandante dele no Cruzeiro. Você sabe como a gente joga e o Tite vai ter essa mesma conversa. E o Tite também é um cara muito grande. Então, se você falasse, o Flamengo quer tirar um jogador de qualquer time nesse momento, com exceção de Cruzeiro e Palmeiras, eu diria, ele tira. E não é tão difícil assim, a não ser que o cara goste muito do clube que joga. Tem poucos, mas ainda tem esse tipo de jogador. Do Cruzeiro e do Palmeiras, olhando os projetos dessas equipes, é mais difícil. Eu acho, por exemplo, que o Cruzeiro não vai aceitar essa proposta, até porque o Cruzeiro, como disse o Zinho, não precisa desse dinheiro. Se o Cruzeiro tiver a intenção de vender, isso vai ser negociado por um valor maior ainda. Não sei se o Flamengo quer pagar ou não quer pagar, só deixa uma coisa muito clara para mim. O Flamengo quer um outro centroavante e o vai Cruzeiro gastar em outro centroavante de uma característica diferente do Pedro. E tem dinheiro para isso. E tem dinheiro para Tem isso. um outro viés nessa história. Qual é, Eugênio? Quando o Flamengo abre uma live e joga para o mundo o seguinte, tem um orçamento bilionário para o ano que vem. Em qualquer negociação, ele vai ter mais dificuldade de atingir o valor. 30 milhões de euros é uma fortuna, é fora da realidade do futebol brasileiro. Sim. Mas aí o Pedrinho, olha, Pedrinho é malandro, né? Opa. Mineirinho, fica quietinho. O Flamengo tem 1 bilhão para gastar, então ele pode pagar 40, 45 pro Caio Jorge. Vendo para Inglaterra. E essa é a qualquer negociação isso pode acontecer. Essa é uma das vantagens de você ter o seu time de futebol gerenciado por uma SAF. Uma SAF boa. Porque você tem, no caso do Pedrinho, um cara de negócio, um cara que está acostumado a sentar numa mesa para negociar coisas grandes, não está sentando ali um conselheiro que foi eleito pela política do clube, sabe lá Deus, por qual motivo. Então, um cara que está ali porque gosta do clube. Então vocês acham que foi um erro o Flamengo ter divulgado, da maneira como divulgou? Eu acho que ficou uma coisa assim que, para mim, assim, não... Da forma como foi, pareceu mais uma coisa assim, de autoexaltação do que exatamente... E posso falar uma coisa para você? Tem que fazer mesmo. Você acha que tem que fazer? Tem que fazer. Tem que fazer, porque não atrapalha em nada a negociação, mostra o tamanho do clube. Tudo que você tem de dinheiro, você vai ter mais dificuldade para negociar com qualquer um. Essa dificuldade já existe. Por exemplo, com o Felipe Luiz. Essa dificuldade já existe. Eu acho que isso mostra a força do Flamengo. Eu acho que a torcida do Flamengo gosta de ver isso. Eu acho que o time está divulgando. Sim, o seu público é uma versão madridista, Florentino Pérez, um pouco diferente no Brasil. E você não respondeu, Birner. Se você é o Caio Jorge, o que você faz? Eu converso com ambos. Eu não sei o apelo que ele tem ao Cruzeiro. A minha prioridade seria o Cruzeiro, porque foi no Cruzeiro que eu consegui crescer. E se o Cruzeiro me der um projeto para ganhar títulos e para continuar evoluindo na carreira, eu não saio. E não sei também qual é a ambição dele em jogar fora, voltar a jogar fora do país, né? Porque ele já teve uma passagem pelo futebol italiano, não é, Zinho? Não sei em cima disso qual que é o desejo e, claro, eu acho que assim, a curto prazo, o principal objetivo dele é Copa do Mundo. Nesse sentido, esse passo que ele vai dar agora é importante para a carreira, a escolha agora. Sem dúvida. Eu, no lugar dele, ficaria no Cruzeiro e pediria um aumento de salário, porque no Flamengo ele não vai ser titular. Eu tô recebendo aqui uma outra informação. Pode repetir, Zinho? Só porque eu já vou ver aqui uma Zinho coisa. Ficaria no Cruzeiro, né? Ficaria no Cruzeiro. Não, É isso? eu no lugar dele ficaria no Cruzeiro. O Tite é ótimo treinador, vai valorizar o trabalho dele, ele é titular absoluto. Aí com o meu empresário ia negociar um aumento, uma melhoria. Claro. Se eu fosse para lá, eu ia ganhar um aumento significativo. Eu quero ficar aqui, mas tem que ter uma valorização, conversa. Porque eu acho que no Flamengo, o time do Flamengo é melhor do que o do Cruzeiro, o elenco do Flamengo é melhor do que o do Cruzeiro e o Flamengo vai reforçar ainda mais esse elenco. Ele vai chegar no Flamengo e não vai ser titular. Tem uma atualização aqui, Eu acho que Zinho. vai. Você acha que ele seria titular? Eu acho que ele no Flamengo comeria o bife. E o Pedro? A gente não sabe se vai continuar o Felipe Luiz. Não sabemos. Para a ideia de jogo do Felipe Luiz, É o que o Caio Birner Jorge estava funciona falando. muito melhor que o Pedro. Eu acho que se o Muito Caio melhor. Jorge mantiver o nível da última temporada, o Pedro Porque o começa... Pedro sofreu com as O contusões. Pedro começa como titular, Mas não são apenas as contusões. Aí, Birner. O Pedro começa como titular Birner. e perde a posição ao longo do ano.
Eu acho, mas tudo bem. Então o Bruno Andrade mandou uma mensagem aqui para mim, vou atualizar, tá? Mais detalhes do negócio, do que seria a proposta, ó. O Flamengo procurou o Cruzeiro com duas opções. Ou essa primeira que a gente já divulgou, que é 30 milhões, ou 22 milhões mais o Cebolinha. Para vocês verem como o negócio realmente está rolando. O Flamengo pagou 15 ou 16 milhões pelo Cebolinha. Já desvalorizou bastante o Cebolinha, hein? É um negócio inteligente, porque o Tite adora o Cebolinha. E o Cruzeiro já pra seleção, E o Cruzeiro já respondeu o seguinte, é 45. Não vale, não vale. Não adianta sonhar também, delirar, né, cara? Pedir 45 milhões pelo Caio Jorge, daí dá pra comprar qualquer jogador. Qualquer não, né? Dá pra comprar muitos jogadores top na Europa com um valor desse aí, cara. 45. 45. Botou preço. Botou o preço, é 45. Então a gente sabe quanto custa pro Flamengo tirar o Caio Jorge. 45. Tá. É isso. Tá? Vou ser Mas sincero, 45 é a multa rescisória? Não, é 100 a multa rescisória. Existe Mas o Cruzeiro aceita fazer o negócio por 45. as leis de mercado. Mas não quer, mas o Cruzeiro nesse momento falou que é 45 porque não tem a intenção de aquela história que vocês estavam Ele não quer falando, sair. reforçar, Não quer não, que e saia. reforçar alguém aqui dentro do As Brasil. leis implícitas de mercado não são tão frias assim quanto parecem quando a gente discute o assunto. Para mim isso é uma coisa muito simples. O Cruzeiro acha que vale vender por isso. Ele não quer vender. Não quer vender, mas acha que vale vender por isso. Com preço. 45 ele Tá? vende. O Flamengo tem que pensar. Eu sei que está acima do valor de mercado, porque não vale. Não vale. Essa é uma proposta que ele não Não vai vale receber. quanto? Não vale 30 ou não vale 45? 45, não vai receber essa proposta de fora. Só daqui. 45 é 50% do que ele está oferecendo. É um valor muito Mais. alto. É quase o dobro do Vitor Roque, para fazer uma comparação. Isso. Quase o dobro. Dá É o quase dobro dois- do Samuel Lima. Então, é um Se Vitor... não me engano, é o valor que o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior para o Real Perfeito, Madrid. perfeito. É algo próximo disso. Agora, a partir do momento que você tem Sim. dinheiro para pagar, Sim. a partir do momento que você tem dinheiro para pagar, se você acha que o jogador é essencial e que ele vai render resultados por anos, lógico que falando que vai ficar dizendo, te dou 40, vai ter uma negociação. Então, aí mas que tá. assim, Porque não ele vale. joga lá no alto para não vender, mas e se o tempo vai passando e ele fala, pô, mas peraí. Tem isso. Aí o Flamengo chega, não, 35 eu topo. É uma coisa, Bruno Vicari, por exemplo, usa esse belo paletó. Sim. Vamos supor que só houvesse esse paletó no mundo que interessasse a um milionário. O paletó não vale não sei quanto. Vamos falar que eu quero, eu pago. O Flamengo é isso. Isso. Vamos Não, esperar mas pra ver. e o tempo Eu não joga vendo. para os dois lados. O tempo joga para os dois lados. De repente o Cruzeiro pode ver o negócio esfriar e, de repente, 35 Flamengo, vai. 35, Isso. ou então o Flamengo vai estreitando o tempo e olha, pô, vou pagar mais porque esse é o cara que eu quero, oferece. O limite da possibilidade de negociação muda eu dar uma pergunta pra você. o comportamento de um lado ou de O outro. Cruzeiro vem e fala assim, eu quero 40 e o Cebolinha. Com 40. Não, Só mas os aí 40. vai mais do que 45. Não, mas 40 é muito. Porque na conta do Flamengo, o mas aí o Cebolinha negócio- vale 8. Tudo bem, aí você sabe que o Flamengo entrega. Quanto? O Cebolinha 40 nessa conta aí tá valendo 8. Se eu der 40 e o Cebolinha. O Cruzeiro fala assim, o Flamengo, não, paguei. Vamos dar um exemplo. O Cruzeiro pega os 40, mais o dinheiro que o Pedrinho pode investir, mais o Cebolinha. Monta o time mais forte do que vai ter com o Caio Jorge ou não monta? É difícil. Você tem que pensar nisso. Difícil. E sem o Gabigol, né? Provavelmente. Muito Gabigol difícil esquece. achar o Caio Jorge. Esquece o Gabigol. Jogador, por isso que o Flamengo está oferecendo esse dinheiro, que é altíssimo. Até porque... Jogador desse nível não, é difícil E achar, até hein? porque ele é jovem e o Flamengo sabe que se ele vai bem, Centroavantes são caros. vai pra Copa do Mundo, o Flamengo pode vender por mais ainda. Pode. Não pode, Zinho? Só se ele arrebentar. É. Pode vender por um pouquinho mais, o mesmo preço. 20. Mais do que isso, Não, mas do que com 45 não paga. Mas com 24 anos ele ainda tem mercado na Europa, não tem, Zinho? Começa a se fechar, porque a Europa, os grandes clubes da Europa não estão buscando jogadores nessa idade para cima, 24, 25. Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, citando esses gigantes, Liverpool, eles estão buscando jogadores mais jovens, tipo Ryan do Vasco. Essa idade aí. E o Caio já esteve lá, né, 19, na 20. Juventus. Tem essa Já questão esteve também. lá. O Caio é muito bom jogador, acho que ele aparece bem. Assim, ele tem uma temporada muito boa, mas eu não sei se ele vai manter essa regularidade.
ele já tem 24 anos. Eu não estou falando de um garoto de 20 anos. 24 anos já está naquela idade do 24 para o 27 que você atinge o seu auge, que se falava sempre. Hoje está muito precoce. O futebol está começando muito antes. Um garoto com 16 anos já faz um contrato profissional. Eu acho um absurdo. Você não sabe ainda o que vai acontecer um garoto de 16 anos. São alguns fenômenos que estouram com 17, 18 anos. Alguns, muitos, já são colocados como craques nessa idade, bate e volta, bate e volta, bate e volta e às vezes se perde. Porque precocemente já se coloca uma responsabilidade de um craque, de um cara formado, e não está formado ainda. Então eu acho que assim, Caio Jorge é bom jogador, ele pode sim o Flamengo contratar, ele chegar aqui e arrebentar banco. Ô Pedro, você vai ser banco, ele assumiu a posição, ele fez isso com o Gabigol, que chegou com aquele nome, né, aquele status, e virou banco, e ele assumiu a titularidade e correspondeu. Mas eu não tenho, assim, com todo respeito ao Caio Jorge, com todo respeito ao Caio Jorge, eu não tenho essa convicção de que ele vai manter essa regularidade subindo, sabe? Nem eu. Eu conheço o Pedro no Flamengo. Já me respondeu anos após ano, com contusão, com problemas, com operação, com cirurgia, volta, faz gol, vira artilheiro. Mas fica com um muito tempo treinador fora, que não gosta tanto da característica dele, era nítido, o Felipe Luiz não é fã da característica do Pedro, mas teve que arrumar um jeito de colocar ele para jogar, porque ele é o melhor. Então esse eu sei que vai me corresponder, e já está no clube, e já tem afinidade com o clube, para conquistar isso, num time que já entregou tudo, que ele tem que chegar voando. Ele não pode chegar assim, eu vou me adaptar, eu ainda tenho um tempo. Não, ele tem que chegar e repetir o que ele fez, senão ele não vai jogar. O grau de exigência no Flamengo se tornou muito maior. Então eu tenho essa dúvida desse investimento. Eu acho que tem outras prioridades. Como eu falei, está se falando muito que tem que ter um centroavante por causa que o Pedro se machucou. O Arrascaeta não se machuca? E o Arrascaeta é mais velho do que o Pedro. O Arrascaeta teve uma já tem um temporada reserva lá, teoricamente. espetacular. A melhor dele, do Arrascaeta, quem é o reserva do Arrascaeta? Foi contratado para ser o reserva dele, está jogando junto com ele porque mostrou muito futebol, o Carrascal. Foi contratado para ser o reserva do Arrascaeta. Aí, como ele jogou muito bem, foi adaptado para jogar pelo lado do campo. Mas eu concordo no ponto aí do Zinho, e vocês falaram outro nome que me agrada mais. Você tem 30 e tantos milhões, não é melhor bater lá no Vasco e pegar o Ryan? Eu acho que... Diferente. Pode ser. Mas eu acho que justamente por ser diferente e por... Eu acho que você vai jogar um bom recorte para o site e você vai ser amado pela torcida vascaína depois dessa sugestão. Se eu tenho 30 milhões de euros, então, Birner, eu vou para cima do Ryan. Além dele ter mais personalidade, além dele ser mais jovem, ele joga em outras posições, além de jogar de centroavante. Eu iria para cima do Ryan. Não teria problema nenhum o Flamengo querer contratar o Ryan. Me parece que, nesse momento, o objetivo do Ryan é a Europa. É questão de jogador também, né? E não sei quanto... E haveria grandes clubes da Europa interessados no Ryan. Porque aí Mas o Flamengo tem interesse? Se tem o dinheiro, é legítimo. Até porque o Ryan, por ser mais jovem, os grandes clubes da Europa provavelmente fariam esse investimento que não vão fazer mais no Caio Jorge. Termina a formação dele lá, né? Não é verdade? Eles querem terminar a formação dos jogadores. Mas se eu tô com esse dinheiro todo aí sobrando que o BAP já anunciou, eu ia pra cima do Ryan. Um grande destaque da temporada. Um clube como o Flamengo, que se posiciona como o predador do mercado. Eu tenho 1 bilhão, ninguém chega perto do meu orçamento, eu vou querer contratar 2 jogadores do mesmo nível para cada posição para estimular a concorrência. Eu não gosto desse termo predador que você usa. Mas Não. Quando ele vai no mercado, você, Cruzeiro é um concorrente bom. Cruzeiro, eu quero ser o centroavante. Porque é um mérito. Traz aqui. O predador para mim, tem uma conotação negativa. Não é negativo. Não é negativo. Não. Ele é o todo-poderoso. Isso aí ele é o leão da savana. Isso é lei de Darwin, então, claro, Birner. É lei de Darwin. É isso. Sobrevive o mais forte. Exatamente. Isso não é uma crítica. É aquele que se adapta. É o leão da savana. Todo mundo fugindo dele. Então, assim, o Flamengo se posiciona claramente dessa forma. Quando ele vem a público e fala isso, e
faz uma proposta, demonstra interesse num dos principais jogadores do futebol brasileiro, que é de um clube que pode concorrer com ele em algumas competições. Então, eu entendo, eu leio dessa forma. Então, o Flamengo, quando se posiciona assim, pode ser o Caio Jorge, pode ser o Ryan, pode ser qualquer outro que ele achar que interessa a ele dentro do futebol brasileiro. Uhum. Agora, o que a gente também sabe é o seguinte, então, a negociação está lá rolando e a gente já mostrou aí os valores. O Flamengo ofereceu 30 ou 22 mais o Cebolinha, o Cruzeiro falou que não, que tem outras propostas e fala, volta com 45 que a gente conversa. Então, a gente já tem o preço que o Cruzeiro quer e a gente já tem que o Flamengo tem muito dinheiro, certo? Que o Flamengo busca um centroavante e que o Cebolinha talvez não tenha esse futuro no Flamengo. Aí é curioso. Cebolinha, indiscutivelmente, é um bom jogador. Terminou o ano jogando bem. Terminou o ano jogando bem. Por que o Flamengo teria interesse em negociar o Cebolinha? Aliás, Procurar aqui a idade do Cebolinha. Mas 29. Assim, tem interesse do Fluminense nele. 8 milhões de euros pelo Cebolinha em forma e jogando o que já jogou, se tem dinheiro, contrata. Não. Sem pensar. O Fluminense tem dinheiro. Quer dizer, tem dinheiro, tem interesse. Não sei se tem 8 milhões de euros para dar no Cebolinha. A questão, assim, só para fazer uma comparação. O problema do... Chega lá com 8 milhões de euros oferecendo para o Cebolinha, o Flamengo vai rir, cara. Ele só colocou o Cebolinha na negociação porque é o Caio Jorge. E o Flamengo quer muito Caio Jorge. Mas, se qualquer time brasileiro chegar com 8 milhões lá, o Flamengo ri na cara de quem fazer isso aí, cara. Fizer isso, né? Não, o Flamengo não venderia o Cebolinha por 8 milhões de euros. Minha opinião. O Cebolinha no Flamengo, qual tem sido? Sequência de lesões. Isso dificultou muito que ele pudesse ter regularidade no Flamengo. E faz alguns anos que ele não consegue mais jogar Alguns como antigamente. Pagou quanto? Pagou, Marcelo? 80 milhões de reais. 85 milhões de reais. 16 milhões de euros É um na época. problema semelhante ao do Pedro, que também tem tido sequência de lesões que o tiram por um tempo razoável do time. Um outro jogador que sofria muito com isso e parou de sofrer foi o Arrascaeta. O próprio Arrascaeta. É verdade. O Arrascaeta era um jogador que saía toda hora, machucava um joguinho aqui. Não eram lesões que tiravam o Arrascaeta por longos períodos. Mas esse foi o ano de mais regularidade Esse ano dele. ele resolveu isso. Se o Flamengo consegue resolver isso do Cebolinha e do Pedro, segura os dois. Segura o Cebolinha também. Mas ao que parece não, na avaliação. Se ele coloca como uma possível moeda de troca para o Cruzeiro, ele não está contando muito com o Cebolinha para a próxima temporada. Muito bem, galera. Temos aqui também, neste momento, a matéria no GE. O GE já apurou aqui também, né? Esse interesse do Flamengo no Caio Jorge. E vamos ler aqui essa matéria que saiu há 34 minutos. Tá aqui, ó. Flamengo tem interesse em Caio Jorge e Cruzeiro estipula quantia milionária para a venda. O Flamengo demonstrou interesse na contratação de Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil. O Cruzeiro está ciente e estipulou que só aceita negociá-lo por 50 milhões de euros. Aumentou o valor aqui? Tá maluco, cara? Segundo apurou o GE, ainda não houve proposta oficial. Não vale tudo isso, cara. É bom jogador, mas não vale tudo isso. 30 milhões eu acho que seria o teto ali. Eu acho que seria um valor aceitável, né? Sabe por quê? Eu vou trazer aqui para vocês, ó. No primeiro contato, o Flamengo sinalizou o interesse, a intenção de oferecer 30 milhões de euros, 195,8 milhões de reais. O valor é o mesmo ofertado pelo Zenit no meio do ano. Tá vendo, galera? O Zenit também ofereceu 30 milhões e foi descartado, né? O atacante é sonho antigo do rubro-negro. Em fevereiro, o Flamengo demonstrou interesse, mas não houve avanço na época. O contrato com o Cruzeiro vai até o meio de 2029. O Cruzeiro não tem a intenção de negociar Caio Jorge nesta janela. A permanência foi um dos primeiros pedidos do técnico Tite quando contratado. O jogador tem uma multa contratual milionária na casa de 100 milhões de euros. Pra que pôr uma multa dessa, né? Ninguém vai pagar, cara. Pra que isso? 652 milhões de reais, cara, é piada, né? O Cruzeiro não está em regime de urgência de venda, mas não trata nenhum atleta como inegociável. Entretanto, não tem o desejo de reforçar um rival direto no futebol brasileiro, ao menos que seja um valor fora dos padrões de mercado. Apesar de ter o desejo de jogar a próxima Conmebol Libertadores, Caio Jorge nunca descartou ouvir propostas na janela.
Mas o Cruzeiro vai jogar. Não entendi isso aqui, apesar de ter o desejo. Se ele continuar no Cruzeiro, ele vai jogar a Libertadores, né? A informação do interesse foi divulgada inicialmente pela ESPN Brasil aqui, né, que a gente trouxe, e confirmada pelo GE. Propostas negadas. Recentemente, o clube mineiro recusou a primeira proposta formal ao atacante. O West Ham da Inglaterra tentou a contratação por empréstimo com obrigação de compra a partir de metas. A proposta era uma compensação de 4 milhões de euros pela cessão até junho de 2026, com obrigação de compra de 21 milhões de euros. Tá vendo, galera? Que aqui o West Ham oferece, né, uma proposta, mas na realidade, né, cara? Na nossa realidade, né? 4 milhões de euros por meta, né? E 21 milhões de euros. Olha aqui, ó, daria 25 milhões de reais. Que seria mais ou menos o valor que eu acho que ele vale aí. 30 milhões eu acho que é o teto. A operação completa poderia chegar a 161 milhões de reais. Recentemente, Caio Jorge também recebeu uma investida de 30 milhões de euros do Zenit, mas rejeitou a possibilidade de ir jogar na Rússia, tá vendo? Ele recusou, o Gerson quis ir pra lá, né? É um Zé Mané mesmo. Tá aí, galera, muito obrigado a todos. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo juntos. Fui!